Agora vamos falar um pouquinho da criança fleumática, os úmidos e frios. Como diz meu professor, Dr. Ítalo, é o filho que todo pai gostaria de ter. Criança mais calma, maleável, que se adapta ao ambiente, aquela criança fácil de lidar. Não tem necessidade de se expressar, não colocam suas emoções para fora. Se ele ama alguma coisa, ele ama, mas não fica dizendo não. Comunicação não é o seu forte. São considerados o equilíbrio do mundo. Eu tenho um fleumático em casa, meu marido, e antes de eu conhecer sobre os temperamentos, eu, colérica que sou, que gosto de expor as coisas, que gosto de controlar tudo, né, controladora, não entendi aquele comportamento dele de deixa tudo pra lá, com aquela vontade fraca das coisas. Há um tempo atrás, quando eu ainda não entendia sobre temperamentos, ele queria assistir um jogo e o aplicativo da televisão não estava conectando, dava um erro lá com uma numeração. Aí ele pegou o controle, desligou a TV e falou, depois eu tento assistir pelo celular, não tem problema não. Um jogo que ele queria muito assistir. Eu, colérica, por ação, não me conformei, né? Fui lá, peguei meu celular, pesquisei o número do erro no Google, assisti tutorial, ensinando como corrigir aquele erro e depois de uns 40 minutos tentando eu consegui. Dei o controle na mão dele e falei, nossa, mas como que você desiste fácil das coisas? Mas vocês percebem que era uma necessidade minha e não dele? Ele estava bem, ele já tinha se conformado, ele não estava chateado, já tinha até esquecido. Quem estava incomodado era eu. Ou então, se eu chegava contando uma notícia toda empolgada para ele, ele respondia, legal. Gente, esse é o fleumático. O fleumático fala pouco e não é muito de demonstrar emoções. Eu já achava que ele não se importava comigo, já fazia aquele drama de colérica, né? Viu como entender sobre temperamentos é importante? Você muda a forma de se relacionar a partir do momento que você entende o temperamento do outro, que pode ser igual ou diferente do seu. Se você entender, vai começar a comparar com a realidade e perceber que tudo começa a fazer sentido. Gente, é incrível. Mas não pense que um filho fleumático é só maravilha. Lembra que eu falei dos pontos positivos e mais negativos? Então, a criança fleumática, ela não tem muito interesse pelas coisas, pela escola, por aprender, por exemplo. Não é muito criativo. Muitos fleumáticos são diagnosticados com dificuldade de aprendizagem e até medicados por isso. E na verdade, uma criança fleumática, para aprender, ela precisa de repetição. A professora deve repetir várias vezes aquele conteúdo para que ela aprenda. É assim que ele funciona e não tem nada de errado com isso. Não tem nada a ver com inteligência. Eles não têm muitos amigos. Se deixar, vive tranquilamente sozinhos, eles não sentem falta. No seu mundinho ali. Se seu filho é fleumático e demonstra algum mínimo interesse por alguma coisa, incentive muito, encoraje muito, estimule muito ele. Essa criança precisa de muitos estímulos para se desenvolver. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho das ferramentas para usar com cada criança de cada temperamento. Que claro que são estratégias e ferramentas diferentes, né? E também vou falar um pouquinho sobre as mães e as professoras de cada temperamento. O que é muito importante, né? Você identificar primeiramente o seu temperamento para depois atuar com o seu filho e com o seu aluno. E por último, os melancólicos, que são frios e secos. Aquelas crianças que demoram para agir, diferente dos coléricos e sanguíneos que expandem, que são ação, que falam antes de pensar. O melancólico contrai, ele tem reação lenta, aquela pessoa que pensa antes de falar, que reflete diante de cada situação, fica digerindo aquilo ali por muito tempo. É mais reservado e não gosta de mudança, são perfeccionistas demais. Se dão melhor com regras e com agenda, precisam de silêncio para funcionar. Ele viaja muito em seus pensamentos, aquele que passa pela gente na rua e nem cumprimenta, que está ali viajando nos seus pensamentos. Na escola, muitas vezes é taxado com déficit de atenção, por exemplo. É aquele que demora mais para fazer as atividades na escola, está sempre mais atrasado e às vezes ela não tem déficit de atenção, é só uma questão ali do seu temperamento. Imagina uma sala de aula com muitos sanguíneos e coléricos falantes que aprendem com barulho e a criança ali melancólica que precisa do silêncio para funcionar. Uma ampulheta, por exemplo, é uma excelente ferramenta para ajudar o melancólico a concluir as suas atividades dentro daquele tempo. Por isso, é tão importante que educadores comecem a entender sobre os temperamentos. Podem derrubar aí vários diagnósticos equivocados de TDAH, déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, até depressão infantil. Olha como isso pode ser sério. É claro que indicar para uma equipe
multidisciplinar, avaliar é super importante, mas o olhar da mãe e da professora, antes de tudo, é essencial. Os melancólicos lembram de tudo que já aconteceu. Se faz alguma coisa para uma criança melancólica, ela não esquece, ela fica ali sofrendo com aquela situação, que as outras pessoas de outros temperamentos nem lembram mais. Uma criança melancólica pode ter depressão na fase adulta ou na adolescência se os pais não trabalhar essas questões e tirar essas coisas, esse peso do mundo das costas dela. Eles são mais pessimistas em suas ações também. Os melancólicos são considerados a memória do mundo. Mas vejam bem, temperamento, gente, não é desculpa para os seus maus hábitos, por exemplo. Não existe temperamento bom ou ruim. Existem características que podem ser potencializadas e as que precisam de alguns ajustes, de ser melhorada. Não vai chegar lá na escola do seu filho e falar: nossa, professora, meu filho é colérico, por isso que ele está botando aí terror na sala e ele tem muita necessidade de ação, tá? Para se expressar. Por isso que ele está dando trabalho. Pelo amor de Deus, né, gente? Se a professora do seu filho entender de temperamento, sorte a sua, vai facilitar muito. Mas você, como mãe, não pode tomar isso como desculpa para o mau comportamento dele. O interessante disso é você ajustar o que precisa ser ajustado ali, potencializar o que ele tem de positivo e ajustar o que ele tem aí que está atrapalhando, né, de negativo. Os pontos fracos do temperamento. Meu perfil aqui no Instagram é para você aprender os recursos para transformar o relacionamento e descobrir a melhor versão do seu filho, do seu aluno, por exemplo. E como que você vai identificar o temperamento da sua criança? Através do conhecimento que vocês estão tendo acesso aqui e da observação na vivência aí na sua casa e na sala de aula. A professora que faz uso das ferramentas em sala de aula pode transformar a vida de vários alunos e principalmente facilitar aí o seu dia a dia, né? Porque quando você lida bem com o comportamento, o restante flui. Esse despertar que eu tive com o estudo dos temperamentos e esse chamado para a área comportamental é para ajudar minhas colegas de trabalho, claro, mas principalmente para as mães e para os pais que não podem, gente, terceirizar a educação e a formação dos seus filhos. Os pais são a base, são a estrutura. Através desse conhecimento, nós podemos transformar uma geração e não sair taxando ali todo mundo, né, de hiperativo, esse é depressivo, esse é birrento, esse é lerdo. Essa é a geração positiva que nós desejamos. Uma geração mais respeitosa, preparada, menos doente e menos limitada. Nós precisamos fazer mais do que nós tivemos na nossa infância. Oferecer mais do que tivemos a chance de receber. E vocês só conseguem isso através do conhecimento. Hoje em dia não tem nem desculpa, né, para não ter acesso ao conhecimento. O mundo tá aí, o celular tá na mão, você pode estudar, ter acesso à informação. Né? O que eu tô ensinando aqui para vocês, eu levei muito tempo para aprender, para trazer esse conteúdo resumidinho aqui para vocês. Porque eu sei muito bem que mãe não tem tempo, né, gente? Então aproveita a oportunidade de aprender para ensinar os seus filhos, os seus alunos. E só de você estar aqui até agora é sinal que você tem vontade de aprender, que você quer ajudar seu filho, que você quer ajudar seu aluno. Parabéns! Ah, mas então eu preciso estudar para ser mãe? Claro que sim, gente. Você estuda para passar na faculdade, para ter um emprego, estuda para tirar carta de motorista, por que você não pode estudar um pouquinho para ser mãe? Seu filho sempre vai ser o seu melhor investimento. Todo mundo quer um filho bem-sucedido, né? Quando ficar adulto, que faça boas escolhas no futuro, mas tem muitos pais que não querem percorrer o caminho. Eu não tô falando para vocês lerem livros enormes, não. Tem muito conteúdo bom aqui mesmo no Instagram, no Facebook, você pode aprender muito. Eu garanto para vocês que esse tempo dedicado aqui, vocês nunca vão se arrepender. Vamos lapidar nossas pedras preciosas que são nossos filhos, nossas crianças,